Cecília. Câmera, eu peço para que ligue a câmera, porque é interessante que a gente possa falar vendo as pessoas. Quem não puder ligar por algum motivo, não tem problema também. O importante é o conteúdo que vai ser aqui hoje apresentado. Eu vou pedir sempre para os microfones ficarem fechados, a não ser, obviamente, os dois convidados dessa noite, que vão discutir, debater o tema conosco sobre a primeira infância, em especial o desafio de termos as crianças nas creches e, como diz sempre a Maria Cecília, com qualidade. Não é só ter na creche, mas é ter na creche com qualidade. Maria Cecília está aí? Tá, né? Maria Cecília, acho que fechou a câmera dela. Está aí? Tá bom. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Floriano Pêsaro, fui convidado para mediar esse encontro de hoje, que é o nosso segundo encontro do grupo Criança na Creche. Então, ao cumprimentar a todos, eu vou iniciar com a apresentação. Vamos lá, vou começar. Essa é uma realização... Eu acho que ele vai... Rosane, por favor, microfone fechado. Vamos lá? Bom, essa é uma realização do Grupo Criança na Creche, com o apoio institucional da Virada Feminina, da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, da Organização Mulheres da Verdade, da Liga das Mulheres Eleitorais do Brasil, a Libra, da Fundação Baquiana Filarmônica e do IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. Eu queria apresentar a nossa anfitriã, que é a Maria Cecília Parasmo, mestre do Programa de Ciências Humanas da Universidade de Santo Amaro, possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema, atua na Clínica de Psicanálise e de Orientação Lacaniana, atendimento voluntário aos internos da FEBEM e é coordenadora do Grupo Criança na Creche, um projeto focado na primeiríssima infância. Quero apresentar os nossos dois convidados dessa noite. Marina Elô, deputada estadual em São Paulo pela Rede Sustentabilidade, é mulher paulistana, tem 31 anos e desde o ano passado é mãe do Martim. Parabéns. Estudou na escola Waldorf Steiner, formou-se em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, tem especialização em negócios e sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, Cambridge University. É jovem RAPS desde 2015, líder RAPS desde 2016. A RAPS é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e líder pública RAPS Lehman. É uma das lideranças apoiadas pelo movimento Renova Brasil, atuou na bancada ativista e no movimento Acredito, e em 2017 coordenou a coalizão Nova Democracia. Também temos convidados essa noite Antônio Carlos Silva, que é professor de matemática, concursado pelo Estado, dá aula há 30 anos. Parabéns, Antônio Carlos. Não é fácil, a gente sabe. É um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980. Depois, em 95, ele ajudou a fundar o Partido da Causa Operária, o PCO. Pela sigla, já foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro e, em São Paulo, se candidatou a deputado federal nas eleições de 2018. É da Executiva Nacional, do Comitê Central do PCO e secretário sindical do partido, além de dirigente da corrente Educadores em Luta. Esses são os nossos candidatos dessa noite. E para abrir o nosso encontro, eu convido então Maria Cecília Parasmo, nossa anfitriã, com a palavra por 5 minutos. Maria Cecília. Boa noite aos convidados. Marina, Antônio Carlos, obrigada
mais uma vez, Floriano, Fábio, pela colaboração, Paulo Celso, é lógico, e a todos que já estão presentes na sala e aos que virão ainda. Fico muito contente em estar podendo, nesse momento, juntamente com todos vocês, que esse é um trabalho de equipe, contribuir para o avanço do investimento na criança e, em especial, na primeira infância. Aqui trata-se de uma luta. E a chance enorme. Aqui trata-se de uma luta pacífica, uma luta amiga, uma luta conjunta para todos nós reunirmos esforços para que nossas crianças possam nascer num ambiente, numa cultura favorável, como dizia Hannah Arendt no seu livro O Passado e o Futuro, que a criança precisa ser acolhido, o recém-nascido tem que ser acolhido pela cultura. E é o que nós vamos fazer. E mencionando, chegando proximamente ao término da minha apresentação inicial na fala, eu digo assim, baseada também, além de Hannah Arendt, no livro, por exemplo, do filósofo, não somente Gilles Lipovetsky, como Luc Ferry, em especial Luc Ferry no livro dele, Famílias, Amo Vocês, ele diz que um país que não investe nas suas crianças e nos seus velhos é um país que não merece respeito. Nós não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas nós estamos começando, nesse momento, a investir na criança. E por exemplo, Jorge Forbes, no seu livro Responsabilidade, Inconsciente e Responsabilidade, também diz da importância da atuação do cidadão em termos de se responsabilizar por tudo aquilo que faz. Então, tendo consciência da enorme desigualdade do nosso país, em algum momento nós temos que dar um ponto de basta. E toda a sociedade se unir, não importa a ideologia, não importa crenças de forma nenhuma, não tem desculpa para que o adulto se esconda atrás de qualquer desculpa para não investir na criança. Nós vamos dar voz às nossas crianças. Terminando, só para lembrar, a criança nasce indefesa, ela nasce sem dentinhos, ela nasce sem fala, ela nasce sem movimentação, a parte neurológica da barra de mielina não está formada, nós temos que olhar por ela. É o mínimo da dignidade humana olhar pela criança. Obrigada. Terminei a minha fala. Obrigado, Maria Cecília. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu vou rapidamente explicar como nós vamos trabalhar nessa noite. Nós temos mais ou menos 1h e 10 de encontro aqui, com a Marina Elu e com o Antônio Carlos. A ideia é que cada um tenha 10 minutos iniciais, Marina e Antônio Carlos, para falarem um pouco o que estão pensando, como estão pensando em trabalhar a questão da educação, da primeira infância, da criança na creche. Em seguida, a esses 10 minutos, eu tenho 2 perguntas que o grupo Criança na Creche preparou para fazer aos 2, cada um responde por mais 5 minutos, e em seguida abrimos as perguntas, que serão perguntas feitas pelos nossos convidados aqui na sala, com um minuto para cada um perguntar, e depois eu entrego novamente a palavra a vocês, para que cada um de vocês possa responder as perguntas dos nossos convidados. Tudo bem? Pode ser assim, Marina, Antônio Carlos? Então, eu vou passar a primeira palavra à Marina Elu, que por 10 minutos faz a sua apresentação, e logo em seguida ao Antônio Carlos. Marina, é com você. Muito obrigada, Floriana, muito obrigada. Maria Cecília, é um prazer e uma honra escutar vocês falando de um tema que, para mim, é um dos temas prioritários na minha vida. Eu sou formada em administração pública. Lá eu descobri e comecei a estudar a importância do Estado investir na primeira infância e me apaixonar por esse tema. James Heckman provou como prêmio Nobel a importância do investimento nessa fase etária da vida, e lá entendi que é a melhor forma de combater as desigualdades, que a sociedade é preparar para que todas as pessoas tenham de fato oportunidades iguais. E esse é o investimento mais inteligente que o Estado pode fazer quando investe nessa fase de desenvolvimento
da vida, em que a gente desenvolve as condições de aprender, de se relacionar com as nossas emoções, ativo com o nosso nutricional, com todas as possibilidades que a gente vai ter de desenvolvimento na vida. Do 0 aos 6 anos é esse momento que você descobre que o mundo é bom, que você cria as bases para você poder ter confiança e um desenvolvimento adequado, um investimento adequado na primeira infância reflete em melhores indicadores para a sociedade como um todo em relação à qualidade da educação, resultados da educação, produtividade, estrutura familiar, felicidade. E isso, o mais legal é que é uma política baseada em dados e evidências. É provado que o investimento nas crianças pequenas, de 0 a 6 anos, traz um retorno. Mas o que é esse investimento? E desde então eu venho estudando bastante qual a melhor forma de qualificar esse investimento, de como que a gente faz um bom investimento nas crianças. E daí a gente está falando profundamente de integrar uma política pública transversal, olhando para o público, começando já na concepção, olhando para a maternidade, olhando para o pré-natal de qualidade, olhando para o atendimento ao puerpério, olhando para a conexão desse neném que chega no mundo, já com a rede de assistência social, de saúde, de educação, de estímulo, de nutrição, para que os estímulos que essa criança receba na primeiríssima infância, de 0 aos 3 anos, e na primeira infância como um todo, sejam adequados aos estímulos necessários para o seu desenvolvimento. Outro dia eu vi uma provocação que me emocionou muito, é que a humanidade está conseguindo cada vez mais prolongar a vida. A gente está conseguindo prolongar a velhice em 30, 40, 50 anos. A gente vivia até 60 anos, já estamos vivendo até os 80, vamos viver até os 100, 120, e mesmo assim a gente não consegue prolongar a infância em nenhum ano. Essa época mágica da infância, ela tem só esse período na nossa vida e esse investimento vai refletir durante toda a nossa vida. E daí a gente começou a discutir, então, o que é esse investimento de qualidade? Eu estudo bastante esse tema há bastante tempo e fui eleita deputada estadual com a primeira infância como uma das principais bandeiras. O Floriano falou que me tornei mãe do Martim. Eu me tornei mãe do Martim em 2018, durante a minha primeira campanha. Ano passado, me tornei mãe da Lara. Então, o Martim tem 3 anos e a Lara tem 9 meses. Por isso até que eu pus esse fone para ela não acordar aqui. O ponto é que eu vi na vida, comecei a se tornar prática essa atuação, da importância da primeira infância, desse desenvolvimento tão caro. No meu mandato, a gente resolveu investir, então, em indicadores. Para a gente poder melhorar a qualidade da política pública, a gente precisa de dados, informações, e a gente tem pouquíssimos indicadores em relação à primeira infância. E para isso, a gente criou eu destinei a maior parte das minhas emendas parlamentares para criar um bom indicador da primeira infância no estado de São Paulo. Junto com a Fundação SEAD e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a gente está investindo para que a gente tenha um bom indicador que consiga olhar para os municípios e entender onde o investimento está sendo bem feito, onde a gente pode melhorar. E a vaga na creche é um dos pontos que compõem o indicador, mas a provocação que fica é como que a gente fala de qualidade da creche. E aí faço o gancho para o meu programa, em que com certeza a primeira infância será uma prioridade, é uma das obrigações e competências mais bonitas que um prefeito tem, a responsabilidade pela primeira infância, e a gente tem um programa bastante estruturado para a primeira infância na cidade de São Paulo, que passa por fortalecer o plano municipal da primeira infância. São Paulo é uma das primeiras capitais do Brasil que tem um plano municipal da primeira infância, e reconhecer o que tem de bom faz parte de uma boa política, então eu reconheço que a gente teve esse avanço importante. Tivemos um avanço importante na gestão muito capitaneada pelo meu amigo Alexandre Schneider, que é um cara que eu respeito muito, na diminuição da fila da creche, mas ainda temos problemas, ainda temos em torno de 24 mil crianças que estão na fila da creche, e quando a gente olha de uma perspectiva de distribuição dessas vagas, a gente vê que nos distritos com maior vulnerabilidade, nas periferias mais distantes, é onde se concentra o maior problema. E essa distribuição também não olha exatamente a necessidade das famílias, na logística entre casa e trabalho, onde a gente faz uma boa distribuição da vaga das creches. Mas é possível ser feito, e aqui a gente tem um plano de bastante integração, já com o sistema de saúde, com acompanhamento pré-natal, no planejamento dessas vagas na creche, e garantir que a gente consiga priorizar quem mais precisa, para a gente poder finalmente dar o próximo passo. É discutir a qualidade desse atendimento, a qualidade desse estímulo para as crianças,
e do desenvolvimento na primeira infância. E aqui a gente pode fazer muita coisa interessante criando critérios, inclusive porque a gente sabe que hoje uma parte das vagas da creche oferecidas no município de São Paulo passam pela rede conveniada. E a gente precisa garantir que existam critérios macros para todas as crianças, que elas estejam sendo desenvolvidas e acompanhadas com uma qualidade de atendimento, aplicação do currículo básico para a primeira infância na cidade como um todo. E a gente tem um desafio e uma oportunidade incrível de fazer isso na cidade de São Paulo, se tornando cidade referência na primeira infância no Brasil. O investimento na qualidade das creches passa por apoio aos professores e aos profissionais da primeira infância, a formação contínua e critérios claros de avaliação de cada unidade, com muita proximidade com os pais e mães. Acho que esse é um ponto que a gente falha muito no município de São Paulo, porque a gente sabe também que o estímulo da primeira infância ele tem que ser muito fortalecido na família. A parentalidade tem que ser desenvolvida para que esse estímulo seja contínuo. E as creches podem ter um papel muito importante nessa proximidade com a família, no desenvolvimento da parentalidade, no desenvolvimento adequado para as crianças nessa faixa etária. Em todos os aspectos, no aspecto cognitivo, quais atividades, como faz sentido, como brincar com as crianças, no aspecto socioemocional, como é importante as crianças criarem vínculo e confiança na cidade, no aspecto nutricional, como a gente melhora a qualidade da alimentação dessas crianças. Então aqui a gente tem um plano muito robusto para a primeira infância na cidade de São Paulo. A gente está falando de quase 1 milhão de crianças, numa estimativa aproximada de quantas crianças a gente tem de 0 a 6 anos hoje em São Paulo. Comparado com as maiores capitais do Brasil, esse número de muitas crianças, e é investir no futuro. É investir no futuro investindo no presente. Eu não estou com tempo, então você precisa me interromper, Floriano. Deu tempo? Tem mais 3 minutinhos. Porque a gente também traz uma perspectiva da criança como agente na sua construção de direitos e perspectiva de cidade, perspectiva de política pública. No meu mandato, eu sou presidente da Frente Parlamentar pela Primeira Infância aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a gente constrói política pública também escutando as crianças. Então a gente faz diversas oficinas perguntando qual é a cidade do sonho, como que a gente constrói uma melhor política, qual é o processo de escuta, construindo dentro dessas crianças a perspectiva de serem agentes políticos, não só no futuro, mas também hoje. Então, pensar uma cidade para a criança é pensar uma cidade melhor para todas as pessoas. Quando a gente pensa em espaços de lazer, de cultura apropriadas às crianças, a gente está falando uma cidade melhor para todas as pessoas que também terão espaços mais inclusivos, mais acessíveis, transporte. Para ter acesso a essas coisas, a gente precisa garantir um transporte público de qualidade. A gente repensa a cidade numa lógica de uma cidade educadora, uma cidade em que todos os espaços e todas as lógicas se conectam com o desenvolvimento daquela criança, com o desenvolvimento da sociedade sustentável. Uma cidade sustentável é uma cidade boa para se viver, que conecta todos esses elementos. Então, o meu plano de governo é bastante amarrado, pensando em uma cidade mais inteligente no final do dia. Uma cidade que estimule o desenvolvimento de todas as pessoas e que dê um foco na primeira infância, porque uma cidade boa para as crianças é uma cidade boa para todas as pessoas. Eu estou bem animada de estar aqui hoje, porque esse é o tema da minha paixão. Falo bastante dos outros temas, discuti hoje de habitação, discuti transporte, mas falar das crianças e falar de uma cidade boa para as crianças e falar da responsabilidade que o prefeito tem e o poder de transformação na mão do prefeito é maravilhoso, é muito do que eu acredito. Nosso programa é robusto em pensar como que a gente pode avançar e tornar São Paulo a cidade mais acessível, mais amiga da criança no mundo inteiro. Obrigado, Marina Elu, muito obrigado. Agora vamos passar a palavra ao professor Antônio Carlos, mais uma vez agradecendo, professor, a sua presença. Muito obrigado. Com a palavra, professor Antônio Carlos. Bom, boa noite, Floriano, Maria Cecília, em nome de quem eu saúdo a todos os demais organizadores e presentes aí nessa atividade. Eu agradeço o convite a nós realizado, ainda mais no momento que nós estamos numa eleição muito antidemocrática, né? E é bom quando a gente começa um debate que vai colocar problemas bem concretos, como é o problema da creche em questão,
a gente procurar não ocultar a realidade, né? Amanhã, por exemplo, inicia-se horário eleitoral gratuito. Por exemplo, eu e a candidata que me acompanha hoje nessa discussão estamos alijados do horário eleitoral, né? São eleições mais antidemocráticas do que aquelas que se realizavam na ditadura militar, onde se mostrava só a foto do candidato e o seu currículo, mas o tempo era distribuído igual entre os partidos que apoiavam a ditadura ou que eram pelo menos uma oposição consentida, que era no caso. Agora, o golpe de Estado, em 2016, né, tratou de deixar de fora 10 partidos. Hoje, nas capitais, um de cada 4 candidatos que estão nas eleições, eles estão fora do horário eleitoral e, na maioria dos casos, vão ficar alijados do processo. Então, uma iniciativa como essa, que vocês e muitos outros grupos estão fazendo, de procurar ouvir a posição, a opinião e debater. Bom, eu encaro também como uma oportunidade de conhecer, queria agradecer, eu recebi aí vários links, documentos que vocês forneceram, que são um instrumento importante, porque às vezes na campanha eleitoral os candidatos eles falam como disparam a falar e dão muito pouco ouvido, né, às reivindicações populares, ao interesse da população. Eles que querem se apresentar como pessoas para exercer um mandato popular, mas eles já vêm com um projeto pronto, né? De certa forma, é como se alguém fosse escolher o gerente, né? O povo é o dono da cidade, mas, na realidade, o gerente já vem com um projeto pronto e o povo tem que dizer qual é o projeto. Nós achamos, inclusive, que é uma maneira errada de se colocar nas eleições e também de governar, né? Por exemplo, nós não defendemos um governo do PCO, né? Um governo de um indivíduo. Nós defendemos um governo onde as organizações do povo, né? Por exemplo, na área da creche, seria muito fundamental ouvir organizações, entidades como vocês, que representam o interesse, organizações de mães, dos professores, sindicatos, para poder adotar uma política. Que a política não poderia ser ditada pela vontade de um ditador, né? De um chefe do executivo, que muitas das vezes se nega a fazer isso daí, né? A ouvir aqueles que representam os interesses efetivamente populares. Bom, eu queria destacar, né, esse papel nosso como político, porque eu ouço vocês, mas também queria apresentar colocações que diz respeito a essa própria realidade, né? Porque nós estamos num momento muito difícil no nosso país, né? Se a gente ligar a televisão e se a gente acompanhar a partir de amanhã o horário eleitoral, o pessoal vai procurar apresentar uma realidade como se não existisse, como se não fosse o país que a gente vive, onde a gente tem mais de 5 milhões de pessoas infectadas pela Covid, nós temos quase 150 mil mortos, né? Quer dizer, é uma situação de devastação, é como se o país estivesse numa guerra em que, infelizmente, quem morre mais é a população pobre e trabalhadora, que não pode se tratar no Albert Einstein, né? No sírio-libanês, e que fica na dependência do poder público, né? Que está cometendo um genocídio, né? É um genocídio contra a população pobre e trabalhadora. Por detrás da política de tomar medidas, como a gente vê em várias áreas, e na área da educação acontece a mesma coisa, eles são verdadeiros farsantes, né? Porque as medidas não foram tomadas, não houve combate a essa situação. E eu falo isso porque nós temos que levar, muita gente vai falar no meu plano, no meu governo, né? Mas nós estamos numa situação, por exemplo, só esse ano a queda na arrecadação foi de mais de R$1 bilhão de reais na Prefeitura de São Paulo. E aí, gente que, por exemplo, nas últimas 3 gestões, ninguém cumpriu a meta que estabeleceu de atendimento pleno para as crianças, por exemplo, de 0 a 3 anos. São Paulo não cumpriu a meta estabelecida no PNE de atender pelo menos 75% das crianças. E aí nós temos uma meta do atendimento de 100% das crianças nessa fase escolar até 2024. Todo mundo vai dizer que vai fazer quando todo mundo não tem nenhuma política para fazer isso daí. Porque para fazer isso daí seria necessário, por exemplo, que a prefeitura rompesse a política de pagamento dos credores, dos bancos, né? O dinheiro tem que sair de algum lugar. O dinheiro não é elástico, né? A prefeitura vai ter menos recursos. E um governo que não encara esse problema, que apresente simplesmente números e metas, está mentindo como mentiram nas últimas gestões, onde eles prometeram o atendimento, né? E agora nós temos uma situação ainda mais grave, onde é evidente, nós vamos ter uma redução do PIB de mais de 9%, e evidentemente nós não vamos ter recursos para fazer isso daí, a não ser que houvesse uma ruptura das administrações, né, com o não pagamento da dívida pública com os bancos,
É como no caso, nós estamos tratando aqui de família, de crianças, né? Nós temos uma lei no Brasil que precisaria ser revertida, derrubada, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque ela se coloca acima da lei da responsabilidade social. É como se um pai tendo um filho para alimentar, né? Colocar na escola, cuidar da saúde, e ele também tem uma dívida com o banco, né? Então ele tem que tomar uma decisão e ele decide criminosamente pagar a dívida com o banco, mas deixa o filho sem estudar, deixa a criança sem remédio, né? É essa situação que nós vemos no campo da educação, no campo da educação infantil e em todas as outras áreas. É preciso enfrentar essa situação. Sem enfrentar isso, e o governo que não diga, nós temos que lutar pelo fim da lei de responsabilidade fiscal, está mentindo descaradamente, está fazendo promessas que não vai cumprir, né? Porque para ter dinheiro para atender a educação, a saúde, precisa tirar dinheiro dos bancos, né? Precisa tirar dinheiro dos altos salários, coisa que ninguém faz, né? Nos altos salários dos deputados, do executivo, do judiciário, que tem pessoas ganhando mais de R$500 mil de salários por mês. Bom, então eu queria dizer o seguinte, que o problema para nós do PCO não se trata de apresentar promessas e falar, deixa comigo. É uma mentira por dois lados. Primeiro, vamos agir com muita franqueza, como a gente faz no debate. A maioria dos candidatos não estão participando da eleição para disputar a eleição. A eleição é um jogo de cartas marcadas, onde 4 ou 5 partidos e candidatos são já os escolhidos previamente, os outros são alijados ao horário eleitoral. As pesquisas, que não são pesquisas, escolhem previamente quem que os setores mais poderosos da cidade querem competir. Então é besteira ficar dizendo, eu vou fazer isso no meu governo, se eu for eleito no dia 1º. Do nosso ponto de vista, do PCO, o que nós queremos dizer nessas eleições é o seguinte, nós queremos lutar junto com vocês. Eu pegaria uma palavra, a Maria Cecília falou de um ponto de basta, né? É preciso ter uma disposição dos setores que não participam dessa fraude, não são parte do establishment, de que nós precisamos organizar um movimento de luta pelas reivindicações fundamentais. Sem luta, né, não adianta confiar em promessa de político, porque se fosse assim o problema já estava resolvido, né? Não adianta confiar em belos planos que todos eles vão apresentar, números, dados e planilhas. É necessário fortalecer um movimento de luta nessa que é uma questão fundamental para o povo em geral e, em particular, para as mulheres, né? Eu, como homem, sou obrigado a reconhecer isso aí, porque o direito à creche é parte da luta pela emancipação das mulheres, né? Para aqueles que não concordam, por exemplo, com a política reacionária, obscurantista que está no comando do nosso país nesse momento, que coloca que o lugar da mulher é em casa, né? Uma posição de escravizada como escrava do lar. Quem defende a emancipação das mulheres e também o desenvolvimento dos nossos filhos, das nossas crianças, tem que defender plenamente o direito, né, de creche das nossas crianças. Bom, eu queria destacar o problema da luta contra a privatização crescente que vem ocorrido, né? Nos últimos anos, o crescimento de número de vagas se deu com o aumento da contratação de vagas particulares. E, ao nosso ver agora, acaba de ser aprovado na Câmara Municipal uma política que é criminosa, que é a política de vouchers para comprar mais vagas ainda da iniciativa privada. É preciso romper com esse ciclo vicioso, garantindo a ampliação da rede pública, o que não vem acontecendo, né? Todo mundo fala de valorização, da importância, e um dos aspectos importantes que é sempre deixado de lado é, por exemplo, o fato de que os salários dos profissionais da educação, dos educadores, dos trabalhadores das creches, das escolas de ensino infantil, estão congelados aí de novo há vários anos, né? São salários que estão perdendo de goleada para o aumento de custo de vida, que só nesses últimos meses aí teve alta da ordem de 20% na cesta básica, sem defender o salário, e aí vão vir de novo todos os políticos que deixaram o salário defasado e vão prometer de novo, né? É necessário um movimento de luta dos educadores, né? Porque, evidentemente, quando a gente fala de oferecer melhores condições, tem que começar por aquele que vão cuidar das crianças, né? Tem que começar pela valorização efetiva, né, do salário, das condições de trabalho, da redução do número de crianças atendidas por cada profissional. Eu queria... Bom, esse problema, nós temos que ter uma política, defender que as verbas públicas têm que ser só para as escolas públicas, né?
É preciso, essa é uma falsidade de que não é possível ampliar a rede construindo. A gente viu aí construindo hospitais para milhares de pessoas, em coisas de meses, né? Ou até de semanas. Bom, teve o caso da China, que foi mais eficiente, que construiu um hospital em 10 dias para 1.000 pessoas. Aqui no Brasil, como a ineficiência é muito grande, apesar de que muita gente diga que o capitalismo é superior, o pessoal demorou meses, né? Demorou meses e meses, mas investiram e construíram hospitais. Por que não é feita a mesma coisa na questão das creches, das escolas? Não há interesse político. O interesse é o favorecimento, é distribuir verbas, né, para setores privados, como é o caso da política dos vouchers. Está terminando meu tempo, Terminou. Floriano? Então depois a gente continua. Desculpa aí. Não, nenhum problema. É um prazer escutá-lo. Tranquilo. Eu vou agora, nesse momento, eu vou ler 2 perguntas que eu gostaria que a deputada Marina Elô e o professor Antônio Carlos pudessem tomar nota também. E aí eu passaria novamente a Marina Elô para responder as 2 perguntas, ao professor Antônio Carlos, e em seguida, a esse momento, a gente abre para a pergunta de todos. Lembrando que todos podem já deixar suas perguntas também no chat, aqueles que não quiserem falar, podem deixar no chat, aqui embaixo, né, no visor, ou pedir a palavra em seguida ao professor Antônio Carlos, quando terminar essa segunda rodada, para as perguntas. Então, vamos lá? São 2 perguntas que foram desenhadas pelo grupo Criança na Creche. A primeira, vamos lá. Diante da carência atual de vagas em creche nos 10 distritos de maior vulnerabilidade do município de São Paulo, qual será a estratégia que você escolherá como a arte de coordenar ações na resolução deste problema? Essa é a primeira pergunta. Diante da carência atual de vagas em creches, nos 10 distritos de maior vulnerabilidade do município de São Paulo, qual será a estratégia que você escolherá como a arte de coordenar ações na resolução deste problema? A segunda pergunta é: qual a tática que você pretende utilizar, no sentido de como proceder a fim de realizar aquelas ações previamente coordenadas? Então, a primeira tem mais a ver com a estratégia, e a segunda tem mais a ver com a tática. Com a palavra, deputada Marina Elô. Marina não está? Caiu. Então, enquanto a Marina entra novamente, eu vou passar a palavra para o professor Antônio Carlos. Quando a Marina voltar, no tempo final do Antônio Carlos, a gente volta para a Marina. Qual é o tempo agora? Meu tempo agora qual que é, Floriano? Olha, se puder responder em 5 minutos, para que a gente possa abrir para perguntas, é melhor. Ok, obrigado. Bom, eu queria destacar aqui, em primeiro lugar, eu acho que é uma continuidade do que a gente vinha falando, a questão levantada, ela é importante, porque diz respeito justamente ao problema da prioridade, né? Quer dizer, tem 10 distritos onde se concentram aí, apesar da gente ter na cidade aí cerca de 24.000 crianças nas filas de espera, né? Esse problema se concentra principalmente em 10 distritos, que são bairros, inclusive onde há uma alegação que, por serem regiões de periferia, onde não há prédios públicos disponíveis e onde há regiões de mananciais, a dificuldade da prefeitura. Logicamente que é interessante, por exemplo, a gente não vai ver dificuldade dos partidos que têm recursos para abrir comitês eleitorais nessas regiões. Eles vão dar um jeito, né? Eles não dão um jeito naquilo que diz respeito ao interesse do povo, mas não vai faltar recurso, né, nas grandes campanhas, por exemplo, para abrir comitês eleitorais. Então, evidentemente, é um problema de falta de vontade política, né? Então, o problema diz respeito das verbas, a garantir aí os recursos que hoje são dirigidos à iniciativa privada, não só na área da educação, né, mas também no pagamento da dívida pública usurária, né, com os bancos, né, nos altos salários que poderiam ser suplantados. Bom, então é preciso investir pesadamente, né, ao invés de manter a política atual de financiamento privado, né, da contratação de convênios, a construção de prédios públicos, como foi feito aí em outras áreas, dar a isso um caráter de emergência, né, não ser tratado como um problema que possa ser resolvido ao longo de 10 anos. Mas é como se a gente estivesse diante, e é uma guerra,
né, como se fosse o problema da Covid. Então, e há recursos para isso, né? O problema é que o dinheiro está indo parar em outras questões. O problema da tática, né, como foi destacado aí, como eu disse, para nós aqui não se trata de fazer promessas que um eventual governo do PCO que não vai acontecer, tá certo? E a gente falar a verdade eu considero que é uma virtude, né? Então não vai acontecer nessas condições dadas de eleições totalmente viciadas e fraudulentas. A única maneira da população conquistar esse direito é através da sua mobilização. É preciso unir aí os sindicatos dos trabalhadores, as organizações de mães, os movimentos que defendem os direitos da população em relação à creche, como vários de vocês aqui que têm essa política, e criar uma mobilização efetiva. Aguardar dos governos, que inclusive tendem a ser as mesmas figuras carimbadas, que já não cumpriram nas últimas legislações com as promessas que nas últimas legislaturas, nos últimos mandatos. Com essas promessas, é adotar uma política passiva que não vai produzir resultados. Pelo contrário, nós vamos ver muito choro e ranger de dentes de que a verba da prefeitura, a arrecadação caiu, que a culpa foi da pandemia, apesar de que eles quase não gastaram dinheiro com a pandemia, porque não há atendimento à população, não há testes. E eu queria aproveitar e falar emendar com um assunto que eu ia falar no final, eu ainda tenho aqui 1 minuto e 35, dizer o seguinte: é uma política criminosa, como a gente vê, por exemplo, agora no caso da reabertura das escolas, né? Sem vacina, sem o fim da pandemia. Fica evidente que os atuais governos não têm uma preocupação efetivamente com a população. A única prestação de conta que eles querem dar é aí aos banqueiros, aos setores que querem abrir rapidamente o funcionamento da economia para fingir que tudo está funcionando naturalmente, né, quando o país está numa crise profunda. Então, a tática, do nosso ponto de vista, do PCO, a solução para esse problema é mobilizar a população sofrida, as mulheres, né, aqueles que dependem desse serviço, porque sem luta no próximo período, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Passo a palavra. Obrigado, professor Antônio Carlos. Marina está aí? Marina Elô, nossa deputada, está aí? Obrigada, professor Floriano. Caí, mas voltei, já peguei a pergunta, já escutei o professor também, voltei rapidinho. Vamos lá. Com prazer. Primeiro, queria discordar só de uma coisinha que o professor colocou, que é essa visão de não seremos eleitos. A primeira vez que eu me candidatei a vereadora em 2016, sem ser de família de político, sem nunca ter estado num partido político, sem saber como fazia, eu escutei de várias pessoas que eu nunca seria eleita. Hoje sou deputada estadual e eu acredito que a gente pode sim imaginar uma política diferente, uma política com outras pessoas nos representando, que seja uma boa política. E por isso que eu estou aqui hoje assumindo esse desafio de ser candidata a prefeita na cidade de São Paulo, colocando temas de como a cidade de fato poderia ser, como a gente amplia a imaginação das possíveis soluções, se dá para imaginar, dá para a gente fazer. A gente vem trabalhando bastante em propostas muito concretas para a cidade de São Paulo, e o tema da primeira infância é um tema que dá para a gente avançar muito. Em relação à desigualdade, que é com certeza nosso principal problema, ele reflete também no acesso a vagas às creches. A gente coloca aqui que os 10 distritos com maior vulnerabilidade do município de São Paulo, diante da carência atual de vagas de creche. A gente não tem nenhuma distribuição correlata com os distritos de maior vulnerabilidade. Hoje, Guaianazes é um dos distritos mais vulneráveis da cidade de São Paulo, na periferia mais distante, que talvez esteja mais longe do centro, ali na Zona Leste, mas tem um bom atendimento de vagas de creche. Talvez é o distrito que tem a resposta mais rápida em dias de vagas de creche. Porém, na Vila Andrade, que é próximo do Morumbi, próximo de uma região bastante rica da cidade de São Paulo, mais próximo do centro, o tempo de espera é quase 1 ano. E o que a gente vai fazer para resolver esse problema é, primeiro, ter critérios claros de que quem sabe quais são os problemas da região são as pessoas que vivem lá. Quem vive em Guaianazes tem problemas muito diferentes de quem vive em Parelheiros, que tem problemas muito diferentes de quem vive na Moca ou na Vila Andrade. E a gente vai criar os planos locais em cada uma das regiões para, a partir dos planos municipais transversais, pensar qual é a prioridade para cada uma dessa região e como que a gente vai, com a comunidade local, participando dos conselhos regionais, criar
a prioridade para aquela região. As vagas na creche vão seguir essa mesma lógica, mas vão ter como critério de escolha e distribuição de vaga as regiões de maior vulnerabilidade. Para a gente combater as desigualdades na cidade de São Paulo, a gente precisa investir mais em quem mais precisa. E para isso a gente precisa oferecer o que aquelas pessoas precisam. Porque não necessariamente a vaga de creche exatamente naquela região. Porque às vezes é mais interessante perto do trabalho daquela mãe. A gente vai junto estudar aonde ainda existe essa demanda por vagas nas creches, que deve crescer por conta da pandemia. Hoje a gente estava falando em torno de 23 mil pessoas, 23 mil crianças na creche. A gente espera um crescimento para o próximo ano, porque vai ter uma migração da rede privada para a rede pública. E por isso a gente tem que agir rápido, com muita responsabilidade, oferecendo mais vagas para quem mais precisa. E daí dá o passo seguinte, não só oferecer vagas, mas também falar de qualidade dessas creches, falar de qualidade dessas vagas, qualidade desse desenvolvimento. Eu acho que todas as parcerias são muito bem-vindas. Eu não acredito que de nenhum dos nossos problemas tão complexos a gente vai conseguir resolver unilateralmente como prefeitura, mas a gente vai precisar muito da sociedade civil, das organizações como vocês, especialistas no tema, da academia, do setor privado, das igrejas, das comunidades, das associações de bairro, das famílias, de cada uma das pessoas. Juntos a gente pode envolver e avançar desenvolvendo mais vagas de creche, onde a gente mais precisa, investindo mais, onde a nossa desigualdade traz maior vulnerabilidade. E nesse ponto a gente vai colocar como centro a mulher negra. Hoje, quando a gente olha para as políticas públicas, a mulher negra é a maior marginalizada em todas as políticas públicas. E quando a gente pensa em transformar e combater a desigualdade, a gente está falando em políticas públicas que colocam como critério transformar e desenvolver políticas públicas para quem mais precisa. Isso permite o desenvolvimento na criança, e um grande avanço que a gente teve na última década é entender a creche como um direito da criança, mas também facilita e melhora a vida dessas mães, a vida dessas mulheres que estão sim alijadas no mercado de trabalho pela essa falta que o Estado faz. A gente regrediu em 30 anos de mulher no mercado de trabalho por conta dessa pandemia, porque a nossa sociedade machista ainda coloca o cuidado da criança como responsabilidade única da mãe, tirando ela do mercado de trabalho, tirando ela da possibilidade de autonomia da sua vida. Então, um segundo ponto é trazer essa perspectiva também na discussão e construir junto com os pais esses critérios de qualidade e o critério de suspensão de tempo. Hoje, muitas das creches e muitas das EMEIs só oferecem serviço de meio período, tornando muito difícil o desenvolvimento integral e como que essas mães lidam com a outra complementaridade do período. Para isso, a gente vai expandir creches e EMEIs em tempo integral. Hoje, a gente tem uma meta de até 50% das EMEIs nos próximos 4 anos em tempo integral, que é possível de fazer e é possível de fazer com muita qualidade. Tem mais tempo? Obrigado, Marina. Obrigado, muito obrigado. Antes de abrir a palavra às perguntas, eu só consulto o professor Antônio Carlos se ele quer fazer algum comentário, já que a Marina discordou, né, de um ponto dele em relação à participação da campanha. Se ele quer fazer algum comentário, já abrimos para as perguntas. Podemos passar as perguntas, eu considero que é democrático que ela faça isso da mesma maneira que eu vou fazer. Eu acho que é bom que seja feito assim. Vamos lá. Então, tá bom. Então, agradecendo aos dois mais uma vez, Maria Cecília, eu abro agora as perguntas. Eu tenho uma pergunta, na verdade, é um comentário da Silene, para a gente aquecer aqui o nosso ambiente. Nós estamos com 21 pessoas na sala. O Estado não tem recursos para todas as necessidades desta metrópole, afirmação da Silene. Acho que ele precisa da participação privada. Cabe a ele criar as condições para criar convênios que se mostrem interessantes para o município. Seleção de projetos de forma a atenderem as melhores condições. Não há milagre. São muitas as necessidades, como já disse, e não temos tempo. O senhor, professor Antônio Carlos, e em seguida para Marina Elu, a mesma questão. Sabe que em menos de uma década uma criança é cooptada pelo crime. Essa é a observação da Silene, que eu passo imediatamente ao professor Antônio Carlos, depois a Marina Elu. Bom, só rapidamente eu vou discordar da afirmação feita pela nossa amiga a Silene,
no seguinte sentido, né? Que o Estado tem recursos. O problema é que esses recursos estão sendo violentamente assaltados, né? Por exemplo, pelo sistema financeiro, que hoje recolhe 47% dos tributos pagos pela população, vai parar na mão dos bancos. É um verdadeiro assalto. É a usura, né, colocada em prática de maneira ilegal, extorsiva da população. A população paga imposto, população trabalhadora, porque os grandes capitalistas, todos eles sonegam. Como a gente viu agora na reforma da Previdência, né, onde finalmente quem foi roubado para pagar a dívida com o povo, não foram os bancos que deviam para a Previdência, não foram as empresas, foram os trabalhadores que tiveram que arcar com ônus. Então, o problema é o seguinte, os recursos eles existem. Se acabar com o parasitismo dos bancos, das empresas, dos salários, por exemplo, dos altos juízes ganhando aí R$500 milhão de reais por mês, né, das vantagens de deputados que ganham aí auxílio eterno, auxílio mudança, mesmo para quem não muda, né? Tem aí 14º, 15º, tudo isso aí seria possível. Os recursos, eles existem, eles estão indo para fins errados. Então, o problema é o que acontece? Esses verdadeiros abutres, sanguessugas, eles sugam o recurso do Estado e depois fazem campanha a favor de que o Estado não pode continuar privatizando tudo e vão lá defender as chamadas parcerias público-privadas. Eles vão na campanha, né, eu aproveito e respondo à questão anterior, e financiam movimentos, como é o caso do Renova Brasil, que financia, né, cursos e candidatos para votarem a favor da reforma da Previdência, por exemplo, para votarem a favor das privatizações, coisa que é possível fazer na eleição de um vereador, de um deputado, mas que dificilmente vai ser possível fazer na eleição. Aqui nós estamos na disputa do terceiro maior orçamento do país, né, que é São Paulo, só perde para o orçamento da União e do Estado de São Paulo. Então é uma disputa muito árdua e por isso nós do PCO dizemos claramente, né, que o caminho é o da mobilização, é o caminho para a disputa. Quem fica com recurso? Os bancos, né, os tubarões que tomam conta do Estado e que defendem a privatização de tudo aquilo que diga respeito aos seus interesses, e ainda cinicamente fazem a propaganda. Veja o Banco Itaú, lucro de 6 bilhões no primeiro trimestre, e eles vão lá fazer a demagogia de que eles doaram 1 bilhão para o combate à pandemia. E agora o Bradesco está demitindo 50 mil trabalhadores. Quer dizer, quem está pagando a conta é o povo. Não vamos se iludir com isso. Recursos existem, é preciso cortar o fluxo do dinheiro que vai para esses setores que enganam a população, e com isso a gente vai ter recursos para a educação, para a saúde, né, para todas as necessidades da população. Passo a palavra. Obrigado, professor. Marina Elô. Espera aí que eu vou abrir aqui para você, Marina. Você consegue abrir aí para mim? Obrigada, estou aqui. Vai lá. É a mesma pergunta? A mesma pergunta. Quer que eu leia de novo? Não, é a questão... Não, posso falar. Acho que é um pouco do que eu falei. Eu acredito que a gente não tem bala de prata para resolver os problemas da sociedade. A gente precisa fortalecer o tecido social em que todas as pessoas se comprometam e tenham planos comuns para a resolução dos nossos problemas. Eu acho que não dá mais para o mundo globalizado, conectado, que se deparou com a finitude dos recursos ambientais, a gente tentar pensar em modelos de desenvolvimento baseados em teorias do começo do século passado, de qualquer um dos lados. A gente precisa avançar no modelo de desenvolvimento que seja... Está provocando ele de novo. Oi, desculpa. De fato, não estou respondendo um pouco do que... minha resposta para a pergunta de verdade, que seja de fato sustentável. E para isso, eu acho que a gente precisa pensar em como pensar um modelo que seja de fato sustentável. E a sua resposta para isso é, para mim, os problemas das pessoas. Como que a gente foca na resolução dos problemas? Qual a melhor forma para a gente resolver os problemas, pensando que tudo vale para que a gente possa chegar lá? A gente precisa zerar a fila de creche. A gente precisa ter creches com qualidade. A gente precisa ter pré-natal de qualidade. A gente precisa que as pessoas tenham dignidade para viver. A gente precisa sair da Idade Média, em que a gente ainda tem 40% do esgoto da cidade de São Paulo,
que não é tratado, é jogado direto no rio. A gente tem 2 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto. Isso fala diretamente de saúde das crianças, saúde da primeira infância, que são as mais impactadas, com doenças super possíveis de serem prevenidas, mas doenças que passam pelo esgoto. A gente precisa sair desses problemas. E como que a gente pensa soluções que estejam baseadas com toda a sociedade, com o setor privado, mas com a academia, com as famílias, com as comunidades, com as sociedades, com as associações da sociedade civil, para resolver o problema. E qual é o meu grande papel do Estado? O papel, para mim, do Estado, que é fundamental, eu não sou defensora do Estado mínimo, eu acho que o Estado tem um papel fundamental em garantir o avanço da sociedade, em garantir uma boa qualidade de vida para todo mundo, que, na minha visão, passa por articular todas essas visões na construção de uma solução comum, criar critérios de qualidade, fiscalizar e garantir que essas soluções sejam de fato implementadas. Na minha visão, a gente tem que avançar um pouco mais no modelo de desenvolvimento focado em como resolver os problemas, em como resolver as pessoas, em como resolver essa questão, em como investir nas crianças. E não dá mais para a gente esperar, a gente precisa de novas soluções, porque as mesmas que estão sendo discutidas há muito tempo não estão funcionando. Okay. E a gente precisa pensar em que não dá para a gente... Floriana, eu vou te fazer um pedido para na próxima resposta, eu vou colocar o timer, para não passar no tempo de novo. Não, tá indo muito bem, não tem problema de tempo, é só a gente equilibrar. Tem duas perguntas aqui. A primeira, eu vou voltar para o Antônio Carlos, professor Antônio Carlos, depois para você, Marina. É uma pergunta bastante estratégica. Quando a gente cruza os 10 distritos de maior vulnerabilidade da cidade de São Paulo, com a forma de ocupação desses territórios, a gente vê grande parte desses vulneráveis são territórios em que tem ausência de serviços públicos, entre eles as creches, porque também são territórios de proteção ambiental, né, ou foram territórios, áreas de manancial, que é o caso da Zona Sul de São Paulo, Guarapiranga, Billings, ou o caso da Zona Norte, a região da Cantareira, né? Brasilândia e toda aquela parte, Pirus, Pirituba, Jaraguá, e assim por diante. Então, nós temos um grande desafio real que está colocado, que é a falta de espaços para a construção ou mesmo reformas de equipamentos que sirvam como equipamentos públicos para o atendimento, no caso, às crianças, às creches, né? Então, como é que seria, na visão de vocês, como é que a prefeitura poderia atuar em regiões que são consideradas áreas de proteção ambiental, que tem um grande adensamento irregular desse ponto de vista, né, dessa perspectiva legal, e que tem ausência de espaço para a construção ou mesmo reformas das creches ou de creches? Com a palavra, o professor Antônio Carlos. Bom, eu falei sobre esse assunto na minha colocação inicial. Eu queria aqui destacar o seguinte: quando se trata de atender o interesse de determinados grupos sociais, por exemplo, você tem rapidamente uma reformulação no plano municipal no que diz respeito às áreas, às zonas de ocupação, né? Os vereadores rapidamente se modificam, elevam o piso numa região, alteram o padrão em outra. Agora, quando se trata de atender o interesse popular, isso aí dá lugar a muita demora e muita expectativa. Qual é o problema central? É preciso tomar uma decisão que diga respeito ao conjunto, como o Floriano se referiu aí. Não se trata apenas de que essas regiões não tenham, muitas dessas localidades não tenham creche, né? Elas não têm um conjunto de serviços sociais, às vezes serviços elementares, né? Eu tive no último final de semana na região de Vargem Grande, lá no fundo da Zona Sul, né, onde toda uma área, o bairro é dividido ao meio e a parte de baixo não tem calçamento, né, porque é uma zona de proteção ambiental já ocupada há anos pelos moradores e não há uma solução. Tem casas de alvenaria todas construídas há muito tempo, né, era uma área construída de maneira cooperativa pelos trabalhadores. Quer dizer, não há um esforço para solucionar o problema. Agora, quando se trata de um interesse de especulação imobiliária, rapidamente a Câmara Municipal se reúne e vota uma lei e modifica, né? Então, é preciso colocar em primeiro lugar
o interesse da população. Né? Quer dizer, tem que haver conselhos populares, fóruns verdadeiramente democráticos, não, por exemplo, o modelo que a gente tem na Câmara de Vereadores, onde os representantes, em sua maioria, são representantes de especuladores imobiliários, empresas de ônibus e outros setores que têm interesses, né, nas verbas do município. É preciso criar fóruns democráticos, né, onde as mães, onde os trabalhadores dos mais diversos setores, aqueles que não são, os moradores que não são atendidos por esses setores, possam deliberar, né, e impor, através da mobilização, através da sua luta, uma mudança, né, se for preciso, na própria lei de zoneamento, né, para atender a essas demandas. Porque essa questão de que não há recursos, ou mesmo que a lei não permite, são pretextos, né, porque a gente vê que quando há um interesse, há um interesse econômico, né, há uma mudança na lei. Aqui o que tem que fazer é que o interesse social, o interesse das centenas de milhares de pessoas, das dezenas de milhares de crianças que não são atendidas pelas creches, prevaleçam, né, em relação a outros interesses e que, se necessário for, seja feita uma mudança na própria legislação para permitir a expropriação, né, inclusive de imóveis que estão colocados aí para especulação imobiliária, né, para que esses imóveis possam ser atendidos na construção de creches, de escolas e de outros próprios públicos para atender ao interesse da população. Eu passo a palavra. Obrigado. Marina Elu. Quanto tempo, Floriano? 5 minutos. Mas um problema bastante grave da cidade de São Paulo, que precisa ser enfrentado na sua complexidade. As ocupações nas áreas de manancial são cada vez maiores e a gente tem um problema bastante concentrado na Zona Sul, em que isso tem acontecido de forma bastante significativa. O vereador Gilberto Natalini fez um extenso trabalho comprovando isso. E é um problema de segurança pública, em primeiro lugar, porque a gente está falando de uma ação criminosa intencional de desmatamento e loteamento em área de manancial. Na sequência, a gente está falando de um problema estrutural na cidade de São Paulo, que é a habitação. A falta de espaços concretos de uma habitação com qualidade e dignidade faz as pessoas morarem em ocupações, em espaços inapropriados, e que dificultam toda a disponibilidade de serviços públicos. Inclusive, por exemplo, a questão do saneamento básico que a gente tratou aqui, que não pode ser ofertado em lugares de ocupação e transforma, então, a falta de água, a falta de acesso à coleta e tratamento de esgoto um problema muito grave, quanto mais todos os outros serviços como creche. O que a gente precisa fazer é ter a oportunidade de rediscutir o plano diretor o ano que vem, que ajuda a gente a reorganizar a cidade, a adensar as regiões com mais oportunidades de moradia e programas de habitação social, para que a gente possa sair de espaços que não têm condições de viver em habitações adequadas e levar a cidade para as pessoas. Tem uma discussão muito grande há bastante tempo na cidade de São Paulo de como que a gente traz as pessoas para morarem no centro. E a gente tem mesmo muitos imóveis abandonados no centro que a gente pode avançar com políticas públicas de habitação social nessa região, com locação social, com o IPTU progressivo. Mas o que a gente pode mesmo e que precisa ser feito é levar a cidade, levar para todas as regiões. E daí não tem espaço para creche, mas tem muitos outros prédios para vários outros serviços. Não faz sentido. Faz sentido o Estado realmente procurar e colocar isso como prioridade, entender onde pode, na região, desenvolver não só parcerias, mas imóveis e reformar esses imóveis para dar condição de ser um bom espaço para as crianças. Não adianta a gente colocar qualquer lugar como creche, uma placa na porta e esperar que isso vai dar a resposta porque a gente diminui assim a vaga de creches. A gente precisa falar de fazer isso com qualidade, o atendimento às crianças que já moram numa situação bastante vulnerável e oferecer essas oportunidades. E dá para ser feito. Tem muitas coisas que já foram feitas, muitas opções de construção, de reforma, de parcerias que conseguiram avançar nesse tema na cidade de São Paulo, e com uma boa política de habitação, uma política responsável de uso do solo, um combate à criminalidade, uma parceria com o Estado de São Paulo para colocar isso como prioridade e buscando
as melhores soluções integradas com a comunidade local, de onde precisa de uma e-mail, onde precisa de uma creche, onde precisa de uma ceia, onde a gente consegue, de fato, identificar a necessidade daquele local, a gente pode avançar nesse tema, nessas regiões que você citou, na cidade como um todo. Falei 3 minutos e meio, então ainda tem mais um tempinho para falar sobre a perspectiva do que é essa melhoria na qualidade da creche, né? A gente fala bastante, e eu tenho falado bastante sobre qualidade na creche, mas como que a gente chega nisso? Acho que a primeira coisa é a valorização dos professores, garantir que eles tenham acesso à formação contínua, às melhores informações de como se desenvolve crianças pequenas, como se desenvolve a primeira infância, com um número adequado de crianças para o seu cuidado, com uma sala e um espaço adequado para desenvolver seu trabalho, uma escola reformada, limpa, bonita, com janela, com jardim, com quintal, com acesso à natureza. A gente precisa falar da qualidade da merenda. A gente tem apenas 30% das escolas de São Paulo com acesso à merenda proveniente da agricultura familiar, que é um programa incrível que começou, e eu acredito muito na importância de expandir esse programa. A gente precisa falar da conexão dessas creches com os pais e ajudar a pensar programas de parentalidade para que esse desenvolvimento da primeira infância seja contínuo e maior participação de cada região do que se espera daquela creche. Acho que esses são 3 principais elementos para pensar como que a gente começa a falar de fato de qualidade. A gente tem uma questão de telas muito grande hoje na primeira infância, em que todas as crianças, mesmo nas situações de maior vulnerabilidade, têm acesso a telas muito cedo, então se afastando do brincar, que é o principal modelo de desenvolvimento, a principal ferramenta de desenvolvimento das crianças. Então, como que a gente também constrói uma política pública baseada no brincar? 5 minutos. Obrigado, Marina. Obrigado. Bom, nós temos aqui 2 perguntas que eu vou agrupar na hora de formular. Voltando então para o professor Antônio Carlos, em seguida para a Marina Elu, e essas seriam as 2 últimas perguntas antes do encerramento da Maria Cecília. Tudo bem? Bom, a primeira é em relação à questão dos salários. Como vocês pensam em melhorar a remuneração dos educadores das creches, que hoje se mantêm congelados por muito tempo, e são considerados aquém não só da necessidade do educador, mas também do mercado, né? Então, como melhorar a remuneração dos servidores que trabalham em creches. Lembrando que parte desses servidores, professor Antônio Carlos e deputada Marina Elu, são servidores terceirizados, né? Que estão em organizações conveniadas e que, portanto, recebem um salário indireto, não é direto da prefeitura, mas através de convênios, e as organizações sociais é que pagam o salário desses servidores ou desses educadores que justamente não são servidores públicos. A segunda questão considerando a estratégia que vocês estão descrevendo para os 4 anos de mandato, o que vocês pensam para que isso pudesse ser perene e contínuo, né? Como transformar essas experiências que vocês implantariam em São Paulo em experiências perenes após o mandato de 4 anos? Com a palavra, então, o professor Antônio Carlos. Bom, eu, mais uma vez, até porque como nós estamos aqui finalizando, eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu acho que se levantaram aqui várias questões. Por exemplo, a companheira Silene levantou o problema da existência de legislação e de condições para que se regularizem as creches nas áreas de preservação. É necessário utilizar todos os meios e, onde não houver, a mobilização e a luta do povo precisa mudar a lei. Está correto. Bom, eu considero que esse problema, a qual já me havia me referido, sobre o problema dos salários, é uma questão fundamental. Porque tudo que diz respeito à educação, do ensino infantil, da creche até o ensino superior, em geral, você vê os políticos, de uma maneira geral, os partidos da burguesia, se referirem à melhoria da educação como algo totalmente subjetivo
na qual o elemento fundamental, que é o ser humano que está à frente desse trabalho, os educadores, eles são tratados como algo totalmente secundário e acessório, né? Então, nesse sentido, nós nos solidarizamos aí com não só com os trabalhadores dessa área do ensino, da educação infantil, das creches, mas de todos os profissionais da educação, não só pela nossa origem, não só por interesse próprio, né? Eu sou um professor do Estado, vivo do meu salário muito baixo, né? Como tal. Minha esposa também é trabalhadora da educação, mas porque não é possível, é demagogia falar em qualquer mudança, melhoria na qualidade, sem atender a essa efetiva demanda, essa necessidade, né, de tratar com devido zelo, de garantir as devidas condições para os profissionais dessa área. É preciso acabar com a terceirização, né? A política de terceirização é uma política de rebaixamento das condições de qualidade. É assim do ensino mais elementar até a universidade, né? Se a gente olhar, há uma pregação a favor do ensino superior no Brasil, mas é evidente que o ensino, por exemplo, vamos pegar agora, nós estamos na pandemia. Quais são as universidades privadas que estão discutindo alguma vacina em favor do povo? Nenhuma, porque a universidade privada é boa em produzir diploma. Na hora que precisa produzir soluções para o povo, são as universidades públicas brasileiras que estão fazendo pesquisas, fazendo testes, né? Quando a gente analisa aí a nota no IDEB, a gente vê, por exemplo, no estado de São Paulo, as escolas técnicas estaduais e federais estão à frente. E, bom, nas creches é evidente, né, que o tratamento, a qualidade média do serviço prestado na rede municipal, né, ele é muito superior, né, a essa política de simplesmente sair por aí fazendo contratos, convênios e fazendo concessões, né, que não atendem com a mesma qualidade que o serviço público. Pela estabilidade do servidor público, que é preciso defender. Então, é preciso, ao invés de terceirização, ter concurso público para contratar milhares de novos funcionários para trabalhar nas creches, né? A garantia de salário, né? E para que essas e outras medidas que nós estamos tratando aqui, né, a ampliação da rede, se transforme numa política permanente, que é a segunda pergunta que foi colocada, é preciso transformar, através da mobilização popular, né, da luta, essas políticas elas precisam ser colocadas sob o controle da população, através de conselhos populares, né? Através de um controle real da população sobre o orçamento público. A população não pode ficar à mercê da vontade, né, dessas máquinas eleitorais da burguesia, das principais máquinas que agora vão disputar de fato as eleições, né, que já são apontados aí como os candidatos principais, como eles chamam nas eleições, já excluindo a princípio os demais, né? É preciso colocar a cidade, por meio de uma transformação revolucionária da situação, né? A transformação revolucionária não é uma coisa do passado, é uma coisa muito atual, que está presente como uma necessidade, porque todas as transformações importantes para o povo foram resultado dessa luta, seja no passado, né, quando os meus antepassados, por exemplo, se libertaram da escravidão, não foi através de uma mudança de uma dádiva, foi através da luta, né? Seja nos momentos revolucionários, por exemplo, em que se garantiu os direitos das mulheres. É bom lembrar, por exemplo, se a mulher tem direito ao aborto, se a mulher teve direito ao divórcio, se a mulher teve... Foram conquistas de momentos da luta revolucionária das mulheres em todo o mundo. Não foi pela disposição, pelo discurso de um ou outro parlamentar, né? E transformações profundas como essa que nós precisamos na educação, né, na saúde, em todas as áreas fundamentais do povo, terão que vir necessariamente pela luta, né, pela mobilização popular, ainda mais como nós estamos vivendo um regime de golpe de Estado, né, uma ditadura em nosso país, onde esses direitos da população estão totalmente vilipendiados, né? Quando nós temos no comando do Estado pessoas com ideias obtusas e obscurantistas que consideram a mulher, né, uma escrava do lar, né? É preciso ter claro que é preciso reverter essa situação de conjunto. Então, eu, para terminar, diria o seguinte, que, inclusive, todas essas mudanças elas estão ligadas à luta por uma transformação mais geral, o que se coloca a necessidade de transformar o regime político, colocando para fora Bolsonaro e todos os golpistas, né, e elegendo um novo governo do país, um governo que expresse a vontade popular em eleições livres e democráticas, onde esteja assegurado os direitos políticos de todo o povo, né, que não seja como as eleições de 2018, em que o candidato que o povo queria votar, né, foi colocado na cadeia,
né? E que não seja como as eleições atuais, em que os partidos, né, não só o nosso, mas outros, né, estão alijados aí do processo político de maneira mais efetiva e só tem oportunidade em espaços democráticos como esse aqui que vocês estão nos propiciando. Então, parabéns pela iniciativa. A gente se coloca à disposição de todos vocês aí para seguir firme nessa luta que não vai acabar no dia 15 de novembro, né? Porque, infelizmente, já passaram-se muitos 15 de novembro e as promessas ficaram, e a luta para conseguir uma educação pública de qualidade, pública e gratuita, né? Em todas as fases da vida da juventude, da infância, ela vai continuar, né? E vai precisar da gente se unir para mudar essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio Carlos. É sempre um prazer ouvi-lo. Eu passo a palavra, então, Marina Elo. Obrigada, Floriana. Obrigada, professor. Em relação à valorização dos professores, é um dos grandes pilares que a gente tem em relação a falar de qualidade da educação. A gente precisa seguir valorizando os professores. A gente tem uma questão salarial que é importante fazer com responsabilidade fiscal. A gente sabe que a gente está vivendo uma crise econômica sem precedentes por conta da pandemia, que deve agravar muito o ano que vem, e por conta disso a gente precisa ter escolhas e responsabilidade na nossa fala, mas a gente sabe também que é verdade que os salários são defasados e que a gente precisa investir no professor. Mas investir no professor não é só uma questão de salário, inclusive a rede municipal paga melhor do que a rede estadual. O Antônio Carlos, como professor estadual, sabe que o salário mais defasado é do professor estadual aqui no estado de São Paulo. Eu luto pelo aumento do salário dos professores da rede estadual lá na Assembleia sempre, mas a gente também precisa falar de outros temas importantes que compõem a valorização do professor, como uma boa caminho de carreira, com mais transparência nos critérios de seleção e de caminho de carreira, com capacitação e formação continuada, com condições de trabalho dignas e adequadas. E a gente está falando aqui de creche de qualidade, de espaços físicos de qualidade, de número de crianças adequados, com investimento na carreira daqueles professores, e isso é muito forte no nosso programa. A gente vai fazer isso muito conversando e participando com a valorização do servidor público e nas creches conveniadas, colocando os critérios claros. Eu concordo que faltam critérios claros para valorização do professor na creche conveniada, para todos esses temas que eu falei, que fazem sentido para o servidor público, que também tem que fazer sentido para o professor contratado pela creche conveniada. Por quê? Porque o impacto na política pública, o impacto na criança tem que ser o mesmo. E por isso a gente precisa criar esses critérios com mais clareza, com mais transparência e muita participação do Estado, da prefeitura, em acompanhar como que essa política pública está se desenvolvendo. Como que a gente faz essas políticas se tornarem de forma, como que era a palavra, contínua, e para se fora dos 4 anos. A gente teve um avanço muito grande na diminuição da fila das creches na cidade de São Paulo nos últimos anos, de quase 100 mil crianças que estavam esperando uma oportunidade de ir para a creche. Hoje a gente chegou a cair para quase 9 mil. Hoje a gente dobrou, em torno de 20 mil, e devemos ter um aumento. A gente faz isso com consistência, com critérios claros de qualidade e com foco em implementar no município a política municipal da primeira infância. São Paulo, na última gestão, começou a implementar a política municipal da primeira infância em consonância com a política nacional da primeira infância, com essa responsabilidade de diretrizes muito claras, e pode ser a cidade amiga da criança. São Paulo pode ser a cidade modelo do incentivo à primeira infância no mundo. Como Sobral é hoje uma cidade muito mais pobre, com muito menos recursos que São Paulo, referência em alfabetização mundial, São Paulo pode ser referência em desenvolvimento da primeira infância, fazendo isso com foco em uma política pública integrada, que comece na concepção, no pré-natal de qualidade, na saúde, na assistência social, que siga nos programas de visitação, de parentalidade e de creche de qualidade. Então, isso é um compromisso que eu tenho com a causa no meu programa para a cidade de São Paulo, sendo prefeita, seguindo como deputada estadual, na disputa e na construção de ideias que essa campanha permite, e em todos os lugares que a minha vida me levar, eu vou levar em
importância do investimento na primeira infância e o foco na construção de soluções que de fato impactem as crianças. Isso é possível, a gente já viu muitos casos bem feitos e trazer novas soluções, pensar em sair diferente, sair daquelas mesmas ideias sempre, não significa criar tudo do zero, criar a roda do zero, significa valorizar o que tem sido bem feito, dar os créditos e pensar como avançar, como seguir. E aqui a gente tem um espaço muito significativo para seguir e tornar São Paulo a cidade mais referência do mundo de investimento e atendimento e qualidade para as nossas crianças. Marina, muito obrigado. Nossa querida deputada Marina Elu, parabéns. Quero aqui cumprimentar também o professor Antônio Carlos, muito obrigado, parabéns também. Acho que foi um lindo debate, os dois se colocaram de forma muito coerente, muito clara, parabéns, parabéns. E eu passo então a palavra à nossa anfitriã, Maria Cecília Parasmo, para o encerramento. Maria Cecília, seu microfone está fechado. Ok. Reitero os agradecimentos aos nossos convidados e a todos os participantes. Eu gostaria de fazer o seguinte comentário no término dessa interessantíssima e muito rica conversação entre vocês, Marina Elu, Antônio Carlos da Silva. Interessantíssimo. Vocês levantaram o seguinte: Antônio Carlos, por várias vezes, fala em luta, em revolução. Eu vou dizer, eu amo essas expressões porque, às vezes, só lutas e revoluções conseguem mudar uma realidade, né? Não é com água com açúcar, é com muito trabalho. Mas eu me refiro à luta, queria fazer um adendo à sua fala, a luta do ponto de vista pacífico, uma luta do ponto de vista da arte, da capacidade que o ser humano tem em criar, em inventar, se reinventar constantemente. Então, é por aí que vai a minha ideia revolucionária. Porque quando se fala nessa questão de criança e criança na creche, fala-se muito na tática, como é focada aqui nas questões, temos a estratégia e tática. Fala-se muito na tática, ou seja, como fazer, né? Como desenvolver, fala-se dos problemas, mas, objetivamente falando, o que fazer é que eu não tenho ouvido, pelo menos com a clareza que eu gostaria. Lógico que o que eu vou dizer, Marina, e é muito interessante o que você fala dos planos transferenciais e verificar as prioridades locais, tudo isso tem que estar junto com isso que eu estou pensando aqui, né? Mas eu acho fundamental que se fale como futuros prefeitos da nossa cidade em selecionar com muita expertise técnicos, pensemos num jogo de futebol. Se não tem um bom técnico para treinar o jogador, ele não ganha a partida. Aqui no caso, eu estou falando como corintiana, não sei como é que anda o meu querido time, estou brincando aqui, mas eu tenho que ter uma forma clara de técnicos bem entendidos do assunto, estabelecer o que ele vai fazer e como que ele vai realizar isso. Quando vocês dizem a questão de creche não é simples assim, é tão complexa, tem um problema ambiental, problema de infraestrutura básica no nosso país, nas nossas cidades, é lógico. Quando lá atrás eu pensei em me envolver com essa questão de creche, isso tudo veio junto. Você vai para a periferia de São Paulo, é realmente terrível, os rios estão imundos. Eu 2 vezes, ultimamente, que fiz ações na periferia, voltei, tive que tomar antibiótico, eu sou alérgica, fiquei com um problema pulmonar, de respirar aquele cheiro. A criança já nasce inserida num ambiente assim, inóspito, então isso é muito preocupante. Mas, então, voltando, se escolher uma das 10
território, um dos 10 territórios mais carentes da nossa cidade, e disser, eu vou focar nesse, e estabelecer um plano, como eu já disse e repito, com técnicos que sabem do que estão falando, eu acho que a gente consegue desenvolver alguma ação efetiva. Com muita dificuldade, eu sei, mas eu acho que a gente consegue. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu tenho mais coisas aqui anotadas. Quando a Marina fala em fortalecer os habitantes, falar com cada um qual é a necessidade do meio, eu acho tudo isso fundamental. Mas se tiver com clareza o que vai ser feito e como vai ser feito, e não arredar daquele foco estabelecido, acho que a gente consegue dar um início à realização de uma questão primordial na nossa cidade e no nosso país, para dar exemplo para o resto do país. E nós podemos, não é só Sobral que pode fazer isso. São Paulo pode e deve dar um exemplo para o resto do país. A criança merece que pensemos em planos factíveis de serem realizados com resultados. Muito obrigada, era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado, Maria Cecília. Maria Cecília, eu pergunto se nós já temos a próxima data do próximo encontro dos candidatos. Carla Mourão, já temos data marcada para anunciar aqui para os nossos convidados? Boa noite. Temos sim, o dia 15 é a próxima reunião e nós vamos ter, agora eu vou precisar dizer, vou te escrever aqui os nomes, que agora então, não me... No dia 15 nós temos o Gilberto Tato. Joyce. Gilmar Tato e Joyce Hasselmann. Isso. O dia 15 é Gilberto Tato, não é? Gilmar Tato e Joyce Hasselmann no próximo dia 15. Qual é o horário, Carla? 18 horas. 18 horas. Às 18 horas. Então, mais uma vez, agradecer a Virada Feminina, a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, Mulheres da Verdade, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, a Libra, Fundação Baquiana Filarmônica e IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. Muito obrigado, professor Antônio Carlos, muito obrigado, deputada Marina Elô, muito obrigado à nossa anfitriã Maria Cecília e a todos que aqui puderam participar. Muito obrigado a todos, uma boa noite.